Bom dia, oitavo ano, tudo bem? Como é que vocês estão passando? Tudo certo? Bem, nossa aula de hoje é a aula de número 5, né? Nós vamos tratar como tema principal a Conferência de Berlim, né? Na aula, vocês podem abrir aí na página 206, né? Vai ser 206 a 217. Bem, na aula anterior nós falamos, né, conversamos aqui sobre o neocolonialismo, né? O novo colonialismo, né? Nova forma de colonizar. Então, os europeus colonizaram a América, né? Século XV, século XVI, e depois, né, eles começaram também a trabalhar, né, a Ásia, né, a África, né, e entre outros lugares. Bem, enfim, quando eles fizeram esse trabalho, né, de colonizar, principalmente a África, eles fizeram uma conferência para dividir o território, dividir aquele continente que era muito grande, né? Então, no final do século XIX, diversas nações europeias tinham interesse em colonizar territórios africanos. Para organizar a disputa pela divisão territorial da África entre essas nações, foi realizada a Conferência de Berlim, entre o final do ano de 1884 e o início de 1885. Né? Para que não houvesse guerra, para que eles não se degladiassem, eles fizeram uma conferência, um encontro entre os países interessados, né, em fazer esse trabalho de colonizar. O que é colonizar? Já expliquei para vocês, né? Colonizar, eles conseguiram achar um território e não para eles não tinham donos, né? Os donos lá eram nativos, ignorantes. Então, eles chegaram lá com a ideia de civilizar, né? Civilizar para explorar. Então, o que eles fizeram nessa conferência? Vamos ver o desdobramento, o que aconteceu? Bem, nessa conferência foram definidos os territórios que seriam ocupados por cada um dos países envolvidos. Todos, né, no caso ao todo, tinham 15 países que participaram dessa conferência, sendo 13 deles europeus, além dos Estados Unidos e da Turquia. Ok? Porém, o continente africano foi dividido apenas entre 7 países: Inglaterra, França, Portugal, Espanha, Bélgica, Itália e Alemanha. Ok? Nenhum país ou povo africano participou da conferência. Olha só, a conferência foi para dividir o território deles. Nenhum povo africano participou, que absurdo. Nem foi consultado, nem nada, né? Sobre a divisão territorial. Assim, essa partilha ocorreu sem levar em consideração os aspectos étnicos, culturais, sociais, políticos e econômicos, né, existentes no continente. O que gerou consequências que perduram até a atualidade em muitas sociedades africanas, porque eles foram obrigados a criar algumas divisas, né, e que na cabeça do africano não existia. Né? O europeu chegou lá e criou essa ideia de país, né, essa ideia de divisão territorial. Né? Após a realização da conferência, né, de Berlim, as nações imperialistas europeias se apressaram em ocupar e dominar os territórios africanos. As disputas entre os países participantes, no entanto, não foram totalmente solucionadas, o que provocou, entre o final do século XIX e o início do século XX, diversos desentendimentos entre eles. Inclusive, uma das causas, né, da Primeira Guerra Mundial foi essa ideia também de falta de respeito em relação ao acordo que eles fizeram, um país com o outro. Né? Então tinha esse problema também de alguns países estarem dominando muito o território africano. Bem, aí você vai ter, né, a colonização francesa, né, os franceses já estavam presentes no norte da África desde a primeira metade do século XIX, com a ocupação da Argélia em 1830. Então os franceses tiveram uma presença muito marcante na África. Na região central do continente africano, onde atualmente está localizada a República Democrática do Congo, ocorreu uma das dominações mais cruéis e violentas praticada pelos europeus, né, que foi a colonização belga. Né? Esse território foi colonizado pela Associação Internacional do Congo, fundada em 1876 por Leopoldo II, rei da Bélgica,
estava interessado em explorar o marfim e a borracha como matéria-prima para a indústria belga. Então, todos eles estavam interessados não em modernizar a região, não em melhorar, não da educação, saúde, mas sim extrair o que tinha de bom, a riqueza dessa região. Você vê, os belgas queriam tirar o marfim e a borracha, né? Como aqui no Brasil também, né? Os portugueses estavam interessados na madeira, né? E depois da madeira eles se interessaram em plantar cana e extrair o açúcar, né? Então, assim, sempre há aquela ideia de exploração, de dominação. Os ingleses, né, também colonizaram, em 1869, eles inauguraram o Canal de Suez, no Egito, interligando o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho. Assim, o interesse da Inglaterra sobre a região aumentou, pois o canal representava um importante caminho para a Índia, né? Bem, os ingleses, né, tiveram forte influência, né, sobre os povos daquela região, né, principalmente sobre o Egito. Okay? E aí a gente chega na colonização portuguesa. Né? Os portugueses colonizaram, iniciaram seu processo de colonização em outros continentes durante o século XV e XVI, dominando territórios da África, na Ásia e na América do Sul. No entanto, no início do século XIX, Portugal passava por uma grave crise econômica, decorrente principalmente da ocupação militar das tropas napoleônicas em Portugal. Okay? Então, assim, essa dominação dos portugueses foi também terrível, principalmente para a gente aqui no Brasil. Eu queria pedir para vocês, para que vocês fizessem as atividades da página 218, ok? Número 1, 2 e 4. Página 218, 1, 2 e 4. Valeu? Fiquem com Deus, cuidem-se e até o nosso próximo encontro. Um abraço.